Lendo comigo. Analise a imagem que mostra uma planilha criada no Excel 2016. Dado que a fórmula igual PROC-V 7, ponto e vírgula, A1, 2 pontos, B5, ponto e vírgula, 2, ponto e vírgula, falso, foi digitada na célula B7, assinale o valor exibido nessa célula. Letra A, João, letra B, Maria, letra C, Mariana, letra D, Pedro e a letra E, Tito. E aí, pessoal, qual dessas respostas é a correta para essa questão? Vamos lá, pessoal. Para responder essa questão, a gente precisa entender a função PROC-V. Eu vou ficar... até vou sair da tela aqui para não atrapalhar vocês. A função PROC-V é uma função que aparece, ou pode aparecer com 3 ou com 4 argumentos, e quem separa argumento é o ponto e vírgula. Onde o primeiro argumento é o valor que eu desejo procurar, até por isso que ela se chama PROC-V, que é a procura vertical, eu vou procurar esse valor em algum lugar. O segundo argumento contém o intervalo de dados, onde eu vou procurar esse valor. O terceiro argumento é a coluna do resultado, indicando qual é a coluna relacionada que vai retornar o resultado final da função PROC-V. E o quarto argumento, que significa exato ou aproximado, indica se tiver um determinado valor, como por exemplo 0, ela só dará uma resposta se ela encontrar o valor exato no intervalo. Se tiver 1, que significa aí verdadeiro, se tiver 1, ela pode procurar tanto pelo valor exato como pelo valor aproximado menor. Então, basicamente, a gente entende que o valor procurado, por regra, na função PROC-V, ele é procurado somente na primeira coluna do intervalo indicado. É uma regra da função PROC-V. Eu só posso procurar esse valor na primeira coluna desse intervalo, certo? E depois eu tenho que retornar qual é a coluna do resultado, que nesse caso, se tiver escrito 1 aqui no terceiro argumento, significa que o resultado está na primeira coluna. Se tiver 2, que está na segunda coluna, 3 na terceira coluna e assim sucessivamente, né? E aqui onde diz exato ou aproximado, funciona assim. Se tiver escrito 0 ou falso no quarto argumento, ele só consegue dar resposta se ele encontrar o valor exato. Se tiver escrito 1 ou verdadeiro, significa que ele pode dar uma resposta tanto pelo valor exato ou pelo valor aproximado menor. Quer dizer, tendo 1 ou verdadeiro, ele pode procurar tanto se encontrar o valor exato, como também, não encontrando o valor exato, pode procurar pelo valor mais próximo menor do que aquele, certo? Vamos ao exemplo, então, da questão, acompanhando comigo aí na tela, pessoal. A função PROC-V tinha no primeiro argumento 7. Isso quer dizer que o 7 aqui é o valor procurado, ele tem que procurar esse 7. Agora, ele só pode procurar esse 7 na primeira coluna do intervalo indicado, que nesse caso é A1, 2 pontos, B5, lembrando que 2 pontos é intervalo. Então, ele tem que procurar o 7 na primeira coluna que vai do intervalo A1, 2 pontos, B5. Percebe? Eu destaquei só a primeira coluna, porque eu só posso procurar esse valor 7 na primeira coluna do intervalo indicado, que nesse caso é a coluna A. Se ele encontrar o valor 7, que no caso encontrou, agora tem que verificar qual é a coluna do resultado, que nesse caso é a segunda. Então, partindo do valor 7, indo até a segunda coluna, ele encontra Mariana, e por isso Mariana é o resultado final dessa função PROC-V. Esse falso, que está aqui no quarto argumento, indica que ele só pode dar uma resposta se ele encontrar o valor 7 exato. E ele encontrou o valor 7. Se aqui tivesse pedido, por exemplo, 9, não teria o valor 9. Aí daria erro porque o falso exige que se encontre só o valor exato. Se tivesse escrito verdadeiro aqui, verdadeiro ou ainda 1, porque aqui poderia ser 0 ou falso, que só acha pelo valor exato. Se tivesse 1 ou verdadeiro, aí ele botasse 9, ele teria que procurar o mais próximo menor. O mais próximo menor de 9 seria 8, e aí ele encontraria na segunda coluna, porque aqui está 2 indicando segunda coluna, Alberto, né? Vou repetir aqui de novo o que a função PROC-V fez, ó. Então, ele procurou o valor 7 na primeira coluna do intervalo A1, 2 pontos, B5, e encontrou o valor 7. Porque aqui ele só dá uma resposta se tiver o valor exato. Esse falso significa isso. Só deu uma resposta se encontrar o valor exato, e ele encontrou o valor exato 7. Aí esse 2 aqui indica que o resultado está na segunda coluna. Então, em linha reta, partindo do valor encontrado 7 até a segunda coluna, ele encontra Mariana. Percebe que se aqui fosse 4, na segunda coluna a resposta seria Pedro. Se aqui fosse 5, na segunda coluna a resposta seria Carlos. Se aqui fosse 3, na segunda coluna a resposta seria Maria. Mas como era 7, ele pediu a segunda coluna em relação ao 7 na segunda coluna. 7 na segunda coluna encontra Mariana,
Por isso, Mariana foi a resposta final desta questão, que nós temos ali na letra C de Canadá, como de fato o gabarito final e a resposta desta questão.